X-Play Business começando aqui com mais um Talentos. Hoje com Cristiano Pavinato, um grande brother, um grande amigo, que eu tive a honra de conviver lá no início da carreira dele profissional, na minha carreira também profissional, início dos anos 2000. Seja muito, muito bem-vindo, Pavinato. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano Vergani. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, mas vamos já ao que interessa. Vamos falar de talentos, falar um pouco dessa vida maravilhosa. Cristiano Pavinato, 48 anos, casado com uma filha, né? Vamos falar um pouquinho de família, depois de negócios, universidade, empreendedorismo. Família, Pavinato. Poxa, família é a base de tudo. Mas, enfim, eu sou filho de funcionário público. E aí eu pensei, eu gostaria de fazer algo que eu pudesse fazer por mim, porque é impressionante quando você tem um pai que traz trabalho para dentro de casa e te dá o exemplo da dedicação. Então eu tive isso muito forte e eu continuo levando isso junto comigo. E hoje, com a minha esposa, com a minha filha, até o pessoal pergunta, tá, e quais são as novidades? Eu falo que novidades, eu só trabalho e cuido da minha família. Muito boa, muito boa. Né? Então é muito bom, é o nosso refúgio. Então, hoje a Lakshmi, minha esposa, ela é uma empreendedora também. Eu preciso aqui comentar que eu também conheço um pouco de Pavinato, né? Pavinato sempre foi uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa sempre focada muito na hierarquia, que são dois adjetivos fundamentais, no meu entendimento, para a vida. Não só família e negócios, mas muito dessa disciplina e hierarquia com certeza saiu do seu lar familiar, do pai e da mãe. Mas agora segue com a esposa, hein? Não, tudo certo. É que meu pai, como sendo um promotor de justiça, imagina o quanto austero ele foi durante a vida toda. Agora ele tá... Eu chamo ele de leão manso, né? Tá mais tranquilo, né? Mas é um leão. Mas é um leão. É um leão, com aquelas garras, aqueles dentes, né? Não. E aí... Mas, enfim, a Lakshmi, ela é uma pessoa que eu admiro demais. E é bacana falar isso depois de 16 anos que eu tô Como é que é o nome da tua esposa? Lakshmi. Lakshmi. Ou Lakshmi, né? Que é um nome hindu e tal. Mas, enfim, ela tem uma dedicação pelas lojas dela, a Polimodas ali. Também empreendedora, né? Também empreendedora e é incrível como ela se reinventa todos os dias para fazer melhor. Eu acho que essa é a sina do empreendedor. E vocês dois, então, há 16 anos, e o que já tem aí de patrimônio maior de todos? A filha. Parabéns, cara. A filha. Não tem riqueza maior. Elisa, olha só. É. Quantos anos tem essa moça? Tem quase 4. Aí daqui uns 2 meses ainda para fazer 4, mas ela tem personalidade legal. forte. Com muito respeito à tua esposa, eu lembro-me do Pavinato lá nos anos 2000, a gente trabalhou junto na minha antiga empresa, e o Pavinato na academia, todo bem musculoso. Ele se cuida muito bem, vocês estão vendo aí, né? Que é um bonitão, mas, poxa, era um cara que era procurado aí pelas meninas, mas vamos pular essa parte aí. Vamos pular. Né? Vamos pular. E tecnologia... A gente se cruzou num determinado momento da tua vida, mas tu teve uma escola, né? Isso. Na verdade, o que aconteceu? Em 96, eu tive a oportunidade de trabalhar na Nordemac, né? Walter Minúsculo. Walter Minúsculo, comercial de máquinas Nordeste Limitada, né? Aqui em São Pellegrino. E aí, trabalhando com computadores HP, eu comecei na área de vendas lá. E aí, eu cheguei pro nosso gerente lá, o seu Gilberto Meletti, né? Seu Gilberto Meletti, eu falei para ele, eu gostaria de uma oportunidade de trabalhar... Hoje, no dia de hoje, em 2023, presidente da SAMAI. Isso. Meletti. Isso. Querido Meletti. Isso. Foi um grande professor para mim, uma pessoa maravilhosa. Eu pedi para ele, eu queria uma oportunidade de trabalhar no suporte. Ele, por que você quer trabalhar no suporte? Eu falei assim, porque eu quero entender tudo, eu não quero ficar na área de vendas. Eu acho que a área de vendas, ok, bacana, tá dando resultado, mas eu quero fazer melhor do que isso. Eu quero vender, eu quero entender, eu
eu quero ter um pouco mais de autonomia para trabalhar. E ele me deu essa oportunidade. Então, e olha que eu tive professores maravilhosos, como o Heraldo Bernardino, que hoje ele mora em São Paulo, ele trabalhou na Magalu, né? Agora, não sei exatamente que empresa ele está, mas ele tem uma ponte com Orlando, né? Então, ele é um cara que chegou muito longe na área de informática. É um gigante. Tá? É um gigante, tá? E também o Samuel Bassin, hoje que ele também mora nos Estados Unidos, trabalha no Vale do Silício, então é outra referência para mim. Aliás, né, a indústria de hardware caxiense e hardware e da Serra para o Vergani, Walter Minusculi, né, foi o grande pai de todos, inclusive do Vergani, quando comercializou produtos de informática e fez escola e pessoas maravilhosas como você e colegas que tu está citando, né? Que aprendizagem. Isso. Olha, nós tivemos um Dream Team lá. E eu sou muito grato por ter participado disso, porque eu era o aluno de lá e não é falsa modéstia, não, eu fui o último a entrar dos 3, né? Então, veja só, e aí um dia a gente estava preparando uma carga de computadores muito grande e tinha sido recém-lançado o Pentium 3, 450 MHz e aquele negócio, o Pentium Pro e tal. E aí um dia eu olhei para os meus 2 colegas e disse assim, olha, daqui a pouco vai chegar um computador de 700 MHz, daqui a pouco vai chegar a 1000 MHz, eu não sabia do termo gigahertz ainda, né, que seria 1 GHz. Eu falei, eu não quero mais trabalhar com computador, não. Por quê? Olha só. Porque a gente vai ter computadores cada vez mais fortes, mas o que traduz o grande benefício de um computador mais forte, que, ok, ele tem uma carga mais... Ele é mais rápido, ele carrega mais, ok? Mas a inteligência disso está no software. Eu quero trabalhar com software. Nossa, isso é muito importante porque o hardware, como a gente sabe hoje em dia, é um grande commodity, com muito respeito a toda a indústria de hardware. O Moré está rindo aqui, porque quando ele me ouviu falar em commodity numa palestra lá em Gramado, ele... Commodities, né? Mas está bem. E software é realmente onde está o valor, né? A IBM, a HP, a Dell, empresas que inventaram os hardware, a gente sabe o tamanho delas, que são grandes. Porém, o software, né? Microsoft... tem um valor maior, com todo o respeito. E aí tu já começou a desenvolver na sua mente ali a necessidade de focar para o software, é isso? Para o software, isso. Que legal, parabéns. E claro, eu sou um gestor por formação. Então, o meu currículo passa pela formação em administração, aí eu tenho um MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria. Fiz mestrado em administração na linha de inovação e competitividade. Meus parabéns. E aí, então, sempre um gestor. Ok, perfeito. Então, assim, talvez essa seja uma lacuna. Porque eu pensei, tá, ok, eu preciso de softwares. Se eu quero trabalhar com software, eu preciso de software. A primeira coisa que eu pensei. Então, eu comecei a desconfiar daqueles programadores ou daquelas empresas que falavam assim para o mercado, olha, o nosso software é maravilhoso, ele faz isso. O nosso software vai resolver o teu problema. O nosso software vai se encaixar aqui para você. Eu comecei a desconfiar um pouquinho. Então, eu comecei a pensar, então, mais do que um software, eu preciso de um portfólio de softwares. Muito bem. Porque não é todo software que vai encaixar naquele mercado, ou naquele comércio, ou naquela indústria. Eu acho que tem um pouco daquele negócio, meu filho é maravilhoso. Então eu pensei, eu não posso ter filhos. Eu posso ter prateleiras, eu posso ter softwares, mas eu preciso ter mais do que isso. Eu preciso ter um suporte que seja local. Eu preciso de um suporte que seja tão bom, mas tão bem qualificado, que o meu cliente não sinta a menor necessidade de falar com a indústria do software. E aí surge a TI Brasil Informática, a TI Brasil Software. Eu quero fazer um depoimento aqui ao meu amigo Pavinato, que eu estava na empresa ao qual eu vendi, e me cruzo com o Cristiano Pavinato, com a TI Brasil, em clientes, né? E aí começamos a nos indicar, eu com os meus produtos, você com os seus softwares. E TI Brasil, lá no início dos anos 2000, TI de tecnologia da informação, não era TI, gente.
Hoje até tem TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Né? Mas não era TI, na época se falava em informática, se chamava CPD, Centro de Processamento de Dados. Isso. Então, eu até aprendi contigo em alguns momentos a palavra conceito, né? Conceito das coisas, né? E, poxa, já o nome me chamou a atenção, né? E TI Brasil é um domínio, acho, na internet seu. Sim, né? sim. Então, para ver como você estava à frente ali, conceitualmente, né? Já antevendo que não era só informática, era muito mais, tecnologia da informação, né? Isso. Inclusive, tem um nome da empresa real, tá? É TI Brasil Estratégia e Tecnologia. Porque a gente pensava... eu não sabia disso. Estratégia e tecnologia. E esse nome não pegou muito, ele pegou mais como informática. Olha só, as pessoas entendiam mais que era informática. Agora, a gente nunca foi aquela empresa que chegava num cliente e dizia assim, esse software vai ser ótimo para você, está aqui. Não, eu quero entender o teu problema, eu quero entender... Me fala um pouquinho mais das tuas dores. Eu preciso... Legal. Né, tu está me chamando aqui para resolver, né, uma situação. Então, hoje eu acho que isso está mais em voga, está mais fácil de entender. Né? Até um tempo atrás, o pessoal falava, mas isso é informática. Eu falei, cuidado que informática a gente pode falar de internet, a gente pode falar de computador, a gente pode falar de rede, infraestrutura, a gente tem... Eu sempre digo que a informática é como medicina. E olha só, né, Pavinato, essa tua visão lá no início dos anos 2000, né? De ter o papel de ouvir as dores do cliente, né? O Customer Experience. Vamos ouvir primeiro qual a necessidade para ofertar o produto, ou no caso o software, adequado para atender aquela demanda. Pode ser uma indústria, pode ser uma empresa de serviço, um comércio. Né? E esse é um diferencial que hoje está se falando muito nos últimos 5 anos, em especial, porque não precisa se mais reinventar a roda. Tem muita coisa pronta, né? E eu sempre visualizei a tua carreira profissional sempre focado lá na ponta, no cliente. Hoje está em voga o Customer Experience, lá o cliente interno, os teus colegas, os teus colaboradores, mas o cliente final lá na ponta, e que ele perceba por ti essa preocupação no business dele. Parabéns, viu? Obrigado. E sabe que isso é um desafio sempre, porque às vezes... O nosso colega empresário, ele tem um pouco de receio de entregar as dores dele. Parece que ele está entregando uma incompetência, entre aspas, vamos dizer, eu não... Uma limitação. Uma limitação, não quero entregar as minhas dores e tal. Então, a gente também respeita esse tempo. Tá? Me diz aquilo que mais te aflige agora... Ok? E às vezes a gente vai ficando velho, né? Eu sempre digo que a gente é jovem há mais tempo, né? Mas na verdade a gente está ficando velho. Então a gente diz assim, ok, eu vou resolver tua dor agora, mas eu já sei que ele vai ter as outras dores lá para frente, aqui, ali. E a gente já se prepara para isso, porque ele vai se frustrar conosco no momento que ele chegar lá e dizer assim, tá, mas como assim você não consegue fazer isso? Não, eu consigo fazer isso, eu já planejei isso. Mas aí tem muita experiência também em tudo isso, né? O tempo que tu já tem de estrada. E eu costumo dizer, Pavinato, que no meu segmento, né, que quando eu chego em uma empresa do meu segmento, que eu passei quase 30 anos em um único business, eu posso fechar os olhos. E eu sei com muita humildade o que vai acontecer, né? E é o que tu está dizendo, tu antevê o que vai ocorrer ali na frente, né? Mas já que você falou jovem, como é que foi? Jovem há mais tempo. É porque o Cristiano Pavinato, ele participou, ou sempre participa, porque ele é jovem há mais tempo, do CDL Jovem. Sabe que eu empreendo bastante também no mundo associativo, institucional. Isso aí. E quando, há mais de 10, 15 anos atrás, Cristiano Pavinato no CDL Jovem, nós naquele momento já profissionalmente não estávamos tão próximos, né? Isso. Mas sempre estivemos próximos, mas não tão próximos. Eu fiquei muito feliz por ti e eu gostaria de ouvir um pouco dessa faceta do CDL, o mosquito do associativismo te picou, porque isso aí é maravilhoso, né? Compartilhar, aprender e replicar. Olha, eu vou dizer uma coisa. A CDL Jovem, ela é uma fábrica de líderes. Então, se a gente tem que traduzir o que é a CDL Jovem, é uma fábrica de líderes de uma complexidade
de um perfil muito diferente. E é isso que você me falou agora, é associativismo. Então, assim, você imagina um departamento dentro de uma entidade de classe, onde você tem lá 27, 30 integrantes, de repente o máximo é 35, se não mudaram, é 35 integrantes, e você tem que extrair o melhor deles sem salário, tu tem que extrair o melhor deles sem aquela hierarquia de dizer, tá, mas para colaboração. lá, não é meu chefe, né? Então, é uma coisa assim, essa colaboração, você extrair o melhor do voluntariado das pessoas... É um desafio. É um desafio diferente, né? Então, assim, eu entrei em 2003, eu participei da SIC Jovem lá em 2000 e... na minha cabeça era ali por acima de 2005, 2008, já 2003. 2003. 20 anos. 20 anos. E aí, eu gostei tanto dessa trilha, porque eu comecei pequenininho, eu comecei não abrindo a boca lá dentro. Eu achei muito bacana porque eu tive a oportunidade de ser coordenador de departamentos, de entender projetos, e cheguei à presidência em 2009. E em 2009, a gente tinha a CDL, até um agradecimento à CDL Caxias aqui, porque a CDL Caxias foi a única entidade que pelo menos eu conheço aqui em Caxias do Sul, que sempre aportou um orçamento específico para desenvolver líderes. Isso é inédito. Se não é mais inédito, ok. Eu já não estou lá mais há algum tempo, ok. Na época era. Então, assim, nós tínhamos um caixa onde nós tínhamos que gerir. E aí... Nossa, que importante isso, hein? Nossa, é fantástico. E eu me lembro que era R$1 por associado. Então, R$1 da fatura do associado CDL ia para a CDL Jovem. Entendi. E isso hoje fala-se de mais de 4 mil associados... Ou seja, 4 mil, 50 mil reais por ano de orçamento. Isso. Legal. Então, assim, e isso também trouxe pessoas incríveis para a CDL Jovem. Tá, por que eu estou pagando esse R$1 a mais aqui? Então, os filhos dos lojistas associados, tá, então eu também quero participar desse negócio. Claro. Então, isso aqui também é meu. E aí, então, a gente fez um ano onde a gente falou assim, olha, nós não precisamos de caixa, nós precisamos desenvolver pessoas. Nossa, eu quero pegar esse gancho, né, no nosso podcast aqui, pois o Pavinato falou aqui já algumas vezes, né, que é algo que eu aprendi lá atrás também, que é o seguinte: independente do que você faça, em especial um empreendedor, tu precisa conhecer a base. Tu tem que estagiar. Lá com informática, ele era um homem comercial, um homem de negócio, que é fundamental para qualquer business, ser um negociante, ser um vendedor. Aliás, não existe empresa sem vendas. O McDonald's ia quebrar, o Tesla ia quebrar, o Google ia quebrar, todos. Tem que ter vendedor. Mas assim, para te vender algo, tu tem que conhecer na essência, né? Então, tu tem que estagiar. E ele disse, olha, eu quis entrar lá no suporte para estagiar. Agora ele comenta de novo que fez isso lá no CDL. Ele começou em 2003 pequenininho, como ele disse, e chegou à presidência. Mas é fundamental ter as etapas, né? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Isso é fundamental. Não adianta tu pular etapas, porque senão quando tu tiver que liderar, tu não vai conseguir. E aí eu entro, né? O Pavinato, 48 anos, em breve 50 anos. Ano que vem. Academia, educação, ensinar. Porque assim, ó, a gente já deu algumas palestras por aí, etc, né? E as primeiras palestras que eu fui fazer, nossa, era só ler o PowerPoint. Não é só isso. Imagine um professor, né? Você tem a honra de ser um professor. Ensinar é um desafio gigantesco, ainda mais no dia de hoje, que o carinha já está com o Google ali aberto. Então, esse teu amor pelo estudo, pela educação, cara dedicado, te levou até a UX, né? Quero conhecer um pouquinho mais disso. Isso. Fabiano, me permite, eu vou fazer só uma voltinha para chegar no UX, tá? Com certeza, o programa é teu hoje. Talentos Cristiano Pavinato. A TI Brasil é uma integradora de sistemas que trabalha especificamente para o comércio, ok? A gente especializou em comércio e de todos os tamanhos. Eu tenho uma distribuidora lá de medicamentos que tem uma complexidade gigantesca. Ok, a gente atende. Quantos clientes hoje a TI Brasil? Temos quase 200 clientes. Nossa, meus parabéns. Pode continuar.
Poderia ter mais. Mas enfim. A gente sempre quer mais, mas tá ótimo, viu? Mas pode seguir. Então, o que acontece? Chegou um momento da empresa, e a gente se dedica muito a isso, que eu pensei assim, ok, a gente não pode ficar parado, a gente tem que se reinventar. Então, será que eu faço um outro MBA? Será que eu vou estudar fazer uma outra especialização e tal? Eu pensei, não, eu vou dar um degrau acima, eu vou para um mestrado. Olha, o mestrado, quem vai nos escutar aqui vai dizer assim, tá, mas o mestrado é um mestrado? Não, o mestrado é um quebra-queixo terrível. Tá? Ele te ensina a estudar, ele te ensina a entender o mesmo problema de várias formas diferentes, de vários prismas diferentes. Que show, cara. Tá? Então, assim, eu sempre digo, o MBA, ele te dá a resposta, né? O MBA, olha, você faz assim, aqui, você tira a TIR, aqui, né? Você tem aqui o ROI, tu tem aqui, né? Taxa de retorno e tal, papapá. Ok. Chega no mestrado, olha, não, esse problema é isso aqui, ok, mas aquele pesquisador disse que esse problema é por causa disso aqui. Já o outro diz que é outra coisa, ele diz que é por causa daquilo lá. Tu tem que colocar o teu penso aí. E aí você tem que entender o que você acredita, mestre, e como é que você faz. Ok. E por que eu fiz esse penso? Porque assim, ó, a Universidade de Caxias do Sul, ela é maravilhosa. Aliás, um abraço para um grande brother amigo que eu tive a honra de conhecer em Taiwan mais proximamente, nosso querido reitor, o teu amigo... Gelson Heck. Queridaço. Um abraço a ele. Não, inclusive, eu tenho que agradecer ele também a oportunidade de fazer um pouco mais lá dentro, né? Porque ele me deu essa oportunidade. Um dia ele disse, você conquistou. Ok, mas tem as duas coisas, né? Então, assim, a Universidade de Caxias do Sul, às vezes o pessoal fala, porque a universidade, a UX é isso, a UX é aquilo, a UX é aquilo. Eu falo assim, gente, o que seria da nossa região sem a UX? Pensa, o que seria? Nossa, é verdade, concordo com isso. Pode-se dizer que Caxias é antes e depois da UX também. Exato, eu concordo com isso. Exato. Então, assim, são 67 países hoje que têm alunos com diplomas, ou ex-alunos, né? São os alumnis, né? São pessoas formadas na UX em 67 países. Por que estão em 67 países? Porque é ruim? Não tem como. Então, assim, problema... Eu acho que toda organização vai ter. Toda. Microsoft tem, Google tem, tudo tem. Então, assim, de repente alguém me escuta aqui e fala, mas eu tive um problema lá e tal. Ok, e quantas alegrias você teve também? Então, Boa. Uma vez eu estava dando aula e eu errei um cálculo de propósito, né? Aí todo mundo apontou, olha ali, você errou. E eu falei, sim, eu errei de propósito para mostrar que a natureza humana aponta os teus erros, mas nunca os teus acertos. Olha aqui. Boa. Né? Isso é profundo. Então, assim, a gente... Vou anotar. Mas é verdade, pô. O cara acertou durante 10, 12 anos. Aí, deu uma coisa errada. Ele vai te crucificar por isso. Então, eu digo que, as pessoas, às vezes, não têm vocação de Deus, porque Deus perdoa, né? Então, assim, a UX... ela borbulha ideias. As pessoas perguntam assim, mas você vai deixar de ser empresário para ser professor? Eu falei, não, eu vou me tornar mais empresário porque eu sou professor. Porque a universidade, dentro de um Tecno-UX, você passa uma semana lá, você fica tonto de tantas ideias, de tantas empresas, tantas startups, tantas possibilidades que nascem num hub de inovação como é o Tecno-UX. Lá, as coisas acontecem com ciência, não é que nem o Zezinho ali que... Não, o cara estudou, o cara foi atrás. Sabe que falei com um grande amigo essa semana, né? E ele até disse, o professor já não está mais em evidência a palavra professor, muito antes, pelo contrário, de desmerecer. Não. Ser professor é ser líder de líderes, é ser líder de gestão, é ser líder de capacitação. Então, assim, todo aluno, ele é um líder. Agora, ser líder de líder tem que estar num degrau acima e muito preparado emocionalmente. Eu fico muito feliz de ouvir isso de ti, de ouvir da nossa Universidade de Caxias do Sul, a UX, é uma universidade de todos, para aqueles mais de 120 mil que passaram por lá, se formaram, estão hoje em 67 países. Exatamente. Se a gente olhar nos Estados Unidos, aqueles empreendedores que tiveram sucesso veneram
né? A sua instituição, que se não fosse a instituição, de repente, eu não seria o que sou hoje, né? Então, esse Aluminis, sensacional, parabéns, Ux, e parabéns aqui de nós termos um professor que vai lá, sei lá quantas vezes por semana à noite, desprender o seu tempo, seu horário, mas eu tenho certeza que tu aprende mais do que tu ensina. Mas com certeza. E outra, a gente enxerga as oportunidades também. Claro que você às vezes não tem nem como aproveitar. Vai falar do grafeno. Olha, você tem que ter uma estrutura, vai ter que, né, ter uma empresa, uma indústria muito grande e tal, ok. Mas só que o grafeno colocou o Brasil no mapa do mundo, é sem precedentes. É sem precedentes. Não é grafeno, acho que você equivocou. É Ux grafene. Muito bem. Não, e até isso aí eu ouvi de um cientista, né? Que ele falou assim, olha, os Emirados Árabes, eles querem comprar o nosso grafeno. Daí eu olhei para ele, poxa, bacana, tá. E ele falou, mas eu não te disse o porquê. Por quê? Porque nós temos a regularidade de corresponder aos contratos fechados. Nós não somos aquele país que está em guerra, aquele país que está com problema, aquele país que tem aquela invejazinha, assim, tipo China e Estados Unidos ali, eu não vou te entregar mais porque eu não quero mais te entregar sanção, nada disso. A gente não tem nada disso. Então, e o nosso grafeno é de muito boa qualidade. Então, assim, nós estamos na frente da Alemanha. A Alemanha está buscando o nosso grafeno aqui na Lux. Que show. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de participar disso. Eu sou um empreendedor de coração, né? E sou professor por opção. Eu falo isso porque você está num lugar onde as coisas borbulham. Imagina você trabalhar num lugar onde as coisas borbulham. Nossa. Isso é muito bom. Nossa, é maravilhoso. Pavinato, olha só, a gente já está aqui há mais de 30 minutos, né? Com certeza falaríamos muito mais, porém eu preciso aqui encaminhar o final e te passando a palavra, que eu quero saber, é difícil isso, né? Futuro, o que vem por aí na vida deste grande empreendedor, Cristiano Pavinato, obstinado pelo conhecimento, obstinado em fazer a coisa super, super, super correta. O Verganês aqui, o Vergani tem algumas máximas como criterioso. E eu tento ser, no meu dia, os meus colegas me dizem, mas esse cara é chato, esse cara é cri. Mas eu aprendi muito com o Cristiano Pavinato nos 3 anos que a gente conviveu. É um cara muito reto. 1 mais 1 é 2. Não, mas Pavinato 2,00. Não. Né? Eu tô te dando um elogio, né? Obrigado, claro obrigado. que tem que ter um jogo de cintura, obviamente. Mas o que vem por aí em termos de futuro, Cristiano Pavinato? Vamos lá. Eu estou na oportunidade de estar à frente do programa de empreendedorismo da UX. Então, eu trabalho com empreendedorismo. Tá? Eu dou aula de empreendedorismo. Né? Então, uma coisa eu posso lhe dizer. Eu vou empreender de novo. E eu acho que dentro dessa nova onda, veja bem, a gente pensa metaverso. Aí todo mundo falava do metaverso. Hoje, o Gramado Summit não pronunciou a palavra metaverso lá dentro. Entende? Então, se fala do ChatGPT, ok? Inteligência artificial. Então, o que eu pretendo fazer? Bom, nós somos uma integradora de software, mas nós queremos cuidar da nossa região. Eu quero cuidar da nossa região. Mais do que qualquer coisa. Porque se nós tivermos soluções em tecnologia para fortalecer o comércio de Caxias do Sul, tá? Eu acho que é isso que nós precisamos mais do que o ChatGPT. Nós precisamos trazer de novo o valor das pessoas que trabalham, que geram empregos e ter respeito por isso e buscar sempre a inovação, buscar sempre a próxima curva. Então, ok, não vou abrir hoje, mas é nessa linha. Entendi. É nessa linha. Olha só, vou te passar a palavra mais um minutinho para fazer o fechamento. Tenho que te agradecer demais aqui, né? Sabe que é uma pessoa que eu tenho orgulho de chamar de amigo, mas eu também sou um defensor do local e eu não canso em dizer aqui para todo o meu time que nós temos que ser glocal. Essa palavra não existe, glocal, né?
com visão global, mas ser local, porque a gente mora aqui, a gente empreende aqui, os nossos filhos estão aqui, então a gente tem que sim gerar riqueza, gerar tributos, empregar aqui, pois eu não moro em Nova York. Eu não moro em São Paulo. Isso aí. Eu moro em Caxias do Sul. E eu, acima de tudo, tenho que entender as vocações, a vocação da minha cidade, da minha região, né? E entender, cara, se é uva, é uva. Se é metal mecânico, se é grafeno, porque turismo, cara, Gramado faz muito bem e parabéns, né? Como diz Silvio Santos, eu quero ser a segunda melhor emissora do país. A gente pode ser o terceiro melhor turismo da Serra, cara. Deixa Gramado, Bento, sem problemas. Mas aquilo que a gente é primeiro, a gente tem que realmente liderar. É a indústria 4.0, mas que fique aqui, né, Pavinato? Isso, e esse é o poder das conexões. A gente poderia falar uma tarde inteira sobre isso, né? Eu fui para o Vale do Silício ano passado. Tá? Eu acompanhei nas redes sociais, parabéns. Isso, e aí o que enxerguei lá não é muito diferente que nós temos aqui. O problema é que se o iPhone fosse feito em Caxias do Sul, iam separar os 4 sócios, daí um ia fazer a tela touch, o outro ia fazer um botão só, o outro ia fazer, né, ia botar os programinha dentro, então os aplicativos, então não, é o poder das... Excelente analogia, adorei. Nós temos que confiar uns nos outros, a gente não tem essa ideia da cultura da confiança, do coletivo, né? Vamos fazer juntos, do compartilhar, do melhor. Colaborar. Exato, vamos fazer juntos e vamos fazer melhor. Então, e aquilo que você falou do local, eu me lembrei até, fazendo um merchan aqui, né, meio sem querer, mas eu me lembrei do slogan da UX, né, que é Olhos no Mundo, Pés na Região. Diga-se de passagem, eu estive com o nosso reitor lá em Taiwan e esse slogan vai retornar nos próximos meses aí, tá certo? E, faz todo sentido, né, o que o Pavinato também comentou aqui, que a gente precisa colaborar. Eu vejo nos últimos 5 anos uma evolução muito grande. O Mob Caxias está fazendo toda uma mobilização. Academia, o setor público, o setor privado, o próprio terceiro setor aí com a UAB. Então está movimentando. Eu vejo já um ambiente, um mindset já diferente. Temos que evoluir. E a academia, cara, eu vejo assim... como em um prédio, tu tens os tijolos, né? Os diversos atores, mas a massa que conecta todo mundo é o conhecimento, é a educação, é a academia. É que hoje você não empreende mais sem conhecimento, né? E a Tríplice Hélice, né, traz isso para nós. O que é a Tríplice Hélice, rapidamente, né? É a indústria trazendo essas demandas, né? É o mercado trazendo essas demandas. A academia, então, como um motor de inovação baseado em conhecimento, né? E o poder público que faz essa mediação e deixa isso acontecer da maneira menos burocrática possível. Sonhamos com isso. Gente, estamos encerrando o nosso X-Play Business com o Vergani no nosso quadro Talentos, né? Hoje trazendo aqui Cristiano Pavinato, um queridaço, um grande empreendedor, fundador aqui, CEO da TI Brasil, um mestre, um professor da Universidade de Caxias do Sul que começou lá como estagiário, vou dizer dessa forma, como um aprendiz na Nordemac. Tive a honra de trabalhar com ele por alguns anos lá na Bitcoin. Um homem também do mundo associativo, CDL jovem, um homem de família. Então, todas essas entregas aqui hoje no nosso X-Play Business. Muito obrigado, né? Até a próxima, Pavinato. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui, né? Conte conosco. Muito obrigado. Tchau, galera. Sorria, você está na X-Play TV.